A paz de Deus, querida Irmandade. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Natália e eu senti da parte de Deus, irmãos, de testemunhar algumas obras que o Senhor tem feito, tanto na minha vida como da nossa família. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor foi aquele que mandou no culto online, que através da vida do irmão, né? Que após uma tempestade, após uma luta muito grande, né, uma fase difícil, vem o dia bom, né? E os pássaros voltam a cantar. Ele disse que a paz seria tão grande, né, que os passarinhos iriam entrar na nossa casa e que para anunciar que a primavera estava chegando, que as coisas boas de Deus estavam chegando. Irmandade, eu louvo e agradeço a Deus que eu segurei nessa palavra com fé no Senhor que isso iria acontecer, porque muitas lutas, né? O cristão passa na terra, muitas provas em diversas partes, tanto espiritual como material. E o adversário luta, né? Na mente para querer confundir aquilo que o Senhor tem na nossa vida. E eu sei dizer, querida Irmandade, que depois daquele dia, eu louvei e agradeci a Deus, eu senti muito da parte de Deus essa palavra. E eu tava, como de costume, passando aspirador aqui na minha casa. Eu tava na comunhão com a minha filha. E nisso eu ouvi muito forte o canto de um bem-te-vi. E eu nunca tinha ouvido assim. E aí o Senhor foi como se ele falasse assim pra mim: Filha, corre na janela da tua cozinha. Gente, mas foi tão forte que parecia que ele tava na janela, assim. E aí eu desliguei o aspirador e eu fui correndo na janela. A hora que eu olhei na janela, aquele pássaro lindo voando assim no meu quintal, parecia que ele dançava assim. E bem te vi cantando, aquilo me deu uma alegria. Deus me tomou numa virtude tão grande que eu fiquei assim extasiada onde eu tava ali. E eu falei, Santo Deus. E depois daquele dia, irmãos, eu tava penteando meu cabelo no quintal da minha casa à noite. E o Senhor falou assim pra mim: Olha pra lua. Aí eu olhei pra lua. E no que eu olhei pra lua era uma lua cheia. E eu via um feto dentro da lua. Eu falei, Santo Deus, que é isso, Senhor? E o Senhor falou dentro de mim assim: É como se fosse um bebê dentro de uma placenta, porque o bebê dentro da placenta fica, né, naquela bolsinha que é redonda mesmo, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Aí nisso ele não falou nada pra mim, irmãos. E passou, porque quando já testemunhei nesse canal falando, né, que o Senhor tinha um propósito, tinha revelado o propósito na minha vida. Dia 7/7/2018, através da vida de uma irmã, que ela não é da congregação, mas ela é evangélica, e tudo que o Senhor deu na boca dela aconteceu. Só não tinha se cumprido ainda a parte da gestação, que ela disse para mim que ela me via gestante depois de casada. E nisso, passou-se os meses e eu tava tentando engravidar, né? E não tinha sucesso, por permissão de Deus. E eu já tenho minha filha. E ela pedindo muito irmãozinho ou uma irmãzinha. Ela tava muito pedindo, irmãos. E ainda ela tinha ouvido um testemunho de um irmão na igreja falando que a netinha dele tinha o desejo de ter uma irmã. E ela pediu para Deus em oração e o Senhor preparou. E hoje ela tem a irmãzinha mesmo. E nisso ela começou a orar a Deus e começou a pedir pro Senhor um irmãozinho, uma irmãzinha. Começou a pedir. E eu falei, Senhor amado, que desejo que ela tem, né? Todo lugar que ela ia, ela falava que ela ia ter, que ela ia ter. Aí as pessoas perguntavam pra mim se eu tava grávida, eu falava que não. E um belo dia, irmãos, eu fiquei incomodada com a situação, porque eu falei, meu Deus, essa menina fala tanto disso, né? Eu falei, eu tive aquela visão do feto. Senhor, fala na tua palavra pra mim, né? Eu ia congregar, era dia de eu congregar. Falei, fala na tua palavra, Senhor. Já tinha aberto a casa de oração. Foi esses meses pra trás, irmãos. Se de fato a visão daquela tua filha foi verdadeira, tudo. O Senhor é o Pai. Quando o Senhor manda uma mensagem da tua parte, tudo se concretiza.
O Senhor não mente para nós. Então, a única coisa que não realizou ainda foi a gestação. E o adversário, irmãos, é tão assim que ele se levantava na minha mente para falar para mim que o meu esposo não iria me dar filhos, que eu casei errado, que aquela palavra foi para mim, mas que eu não era dele o filho, que eu não ia engravidar dele. Irmãos do céu, e ele ficou tão triste, mas eu não falei isso para ele. Eu fui comentar isso com ele depois que Deus fez a obra. E nisso, nossa, ele ficou muito triste porque cada vez que, que passava o mês e vinha a menstruação, ele ficava muito triste porque via que era sem sucesso. E nisso, irmãos, eu falei, Deus sabe, vida, Deus sabe. E nós fomos orando a Deus. E nisso, naquele culto, eu falei pro Senhor, Senhor, me fala, me manda na tua palavra, me responde se aquela visão foi do Senhor. E se esse é o seu sonho mesmo, porque eu queria saber, irmão, se era a vontade de Deus, porque talvez não seria e tudo bem. Ele sabe de tudo, né? E nisso eu tava lá no culto, o irmão falou assim: antes de falar isso, também nessa semana, antes eu perguntei isso pro Senhor, se era da vontade dele, e perguntei também porque tinha uma visão que o Senhor tava me permitindo ver de três coisas horríveis. E eu falei, nossa, que é isso que eu tô vendo? Senhor, tem misericórdia. Eu fechava o olho, eu vi aquela visão, aquela imagem na minha cabeça, de três coisas horríveis. E daí eu peguei e falei pro Senhor, Pai amado, me fala o que é isso? Se tem alguma coisa em casa que, sei lá, que alguém deu pra nós e que tem alguma, né, coisa oculta que a gente não sabe, ou se tá acontecendo alguma coisa, né? Eu não sei, Senhor, me responde o que significa isso. Eu tô vendo essa visão, mas o Senhor não me falou o que significa isso. Me responde disso, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu fiquei muito abalada, assim, com aquela visão horrível. E perguntei da parte do nenê. E nisso, irmãos, o irmão tomado por Deus começou a atender o culto. E ele disse bem assim: tem uma pessoa que entrou aqui essa noite que ela tá tendo uma visão. Uma visão, irmãos, de coisas horríveis. Ele disse assim: e Deus manda eu pregar pra você. Tem três pessoas da tua família que você tem orado muito para o Senhor chamar nas águas do Santo Batismo e fazer a obra. E tem muitas pessoas que o Senhor fez uma promessa sobre a tua vida, que você e a sua casa servirão ao Senhor e a sua descendência, que o Senhor faria grandes coisas. Essas três pessoas, elas não sabem, mas tem pessoas por trás delas é, fazendo coisas ruins. Aí ele disse: toda arma preparada contra a tua vida e contra a tua família está sendo quebrada no nome do Senhor Jesus. Cai feitiço e feiticeiro. Irmãos do céu, eu comecei a chorar, Deus me pegou numa virtude, eu comecei a manifestar a promessa. Eu fiquei muito assim, em paz. Ele falou: receba a paz de Deus. Nada mais vai te atingir. Você não. O adversário não tem poder sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. E começou a decretar, irmãos. E eu recebi aquela palavra. Eu amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nisso, irmãos, ele olhou pra mim, que eu tava no primeiro banco, e ele falou assim: e aquilo que o Senhor não te respondeu aqui, e que você perguntou pro Senhor, o Senhor manda eu pregar pra você, que ele vai te responder na cabeceira da tua cama essa madrugada, ele vai te visitar. Irmãos do céu, eu falei, Santo Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, olha, foi muito glorioso aquele culto. O Senhor selou o meu esposo com a santa promessa de novas línguas. Eu fui selada antes de ser batizada e ele foi selado nesse dia, se eu não me engano. Se não foi nesse dia, foi um ou dois cultos antes. Foi assim um mês que o Senhor criou uma atmosfera espiritual na nossa vida, que, irmãos, inexplicável. É assim, quando Deus começa a cumprir os propósitos, vem de uma vez, né? E por isso que o adversário ele quer impedir com que isso aconteça, mas ele não tem poder para isso. E nisso, irmãos, eu sei dizer que eu vim para casa na comunhão, eu não falei nada pro meu esposo essa parte de filho. E antes de dormir, eu fiz a minha oração, como de costume. Eu falei, Senhor, que o Senhor me responda. Eu falei, né, do feto. E falei da parte dos doces, né? Porque ele me deu a porta dos doces, eu já testemunhei no canal também. Como
como ele via essa porta e, e o que ele tinha para falar para mim, porque até então eu tinha tido um sonho com o suricato, né? E o Senhor confirmou na palavra no culto online, mas no presencial eu não havia perguntado para o Senhor ainda, mas eu senti que era a benção dele, porque quando as coisas vêm de Deus, elas são boa, perfeita e agradável, e assim foi. Então eu só perguntei que como ele ia me responder, eu queria saber da parte dele mesmo. E nisso, irmãos, eu tava dormindo, aí de madrugada me deu vontade de ir ao banheiro, eu levantei, tava aí meu esposo e minha filha num sono muito profundo. E eu levantei, irmãos, mas foi um levantar diferente. Eu ouvi a voz do Senhor falar assim comigo: Filha, olha aqui. E eu olhei assim para a porta do banheiro e eu via uma nuvem assim, parecia que tava tudo nublado assim. E eu vi uma nuvem, eu via eu lá no fim assim, de branco. Eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou assim: a hora que você sair do banheiro, você coloca o teu véu e você ora. E depois você deita sua cabeça no travesseiro que eu vou falar com a tua alma. Eu vou falar com você, vou te visitar essa noite. Me chame pra ir aí hoje. Eu, santo Deus, Irmandade. Eu saí do banheiro, eu dobrei meu joelho nos pés da cama. Eu orei a Deus. E nisso que eu deitei, irmãos, eu deitei com o véu na cabeça. E nisso, no que eu fechei o olho, eu ouvi exatamente 3 batidas. Como se fosse numa madeira, como se fosse numa porta. Uma tei. Foi muito forte, irmãos. E nisso eu abri o olho assustada assim, porque eu falei, meu Deus, tem alguém aqui, né? Na minha casa. Mas era de madrugada isso, era umas 4 horas da manhã. E nisso o Senhor falou, eu olhei e não tinha nada. Aí o Senhor falou, feche seus olhos. Eu fechei os meus olhos, ele falou, ele me mostrou uma imagem de uma porta branca assim, linda. E em volta daquela porta tinha tanta luz, mas tanta luz, e o Senhor falou aquela parte da palavra: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cenarei com ele. E nisso eu abri a porta, eu estava vestida de branco, de um vestido branco longo, com a manga comprida. E eu entrei. Só que nisso que eu entrei naquele céu, eu vi fileiras de anjos com instrumentos e eu vi Jesus lá no fim. Irmãos, eu já tinha tido essa visão uma vez na casa da minha mãe. Mas dessa vez, ao invés de eu entrar correndo, eu entrei em passos largos e eu orava em línguas. E conforme eu orava em línguas, os anjos entendiam a oração e eles se alegravam. E nisso eu vi o Senhor Jesus e eu abracei ele muito forte, eu comecei a chorar. Eu me derramei nos pés dele e eu falei: Senhor, que saudade do Senhor. Eu comecei a chorar muito, irmãos. Deus me tomou numa presença muito grande. E nisso, ele falou: Vem aqui, filha. Aí eu sentei com ele, assim, era noite. E eu vi um rio muito grande, assim, lindo, calmo. E eu sentei com ele, e eu comecei a conversar com ele. Ele falou: Fala pra mim o que você tem pra me perguntar. Daí eu falei: Senhor, se o senhor puder me responder, eu queria saber da parte dos doces. O que o senhor tem pra me falar? Ele falou: Abre a tua mão. Aí nisso que eu abri a minha mão, ele me deu uma chave dourada. Eu falei, ele falou: Olha pra tua mão. Eu olhei, era uma chave pequena dourada, linda a chave. Falei: Senhor, glória a Deus, que chave linda. Ele falou assim, ela. Aí ele falou assim: Olha pra sua mão de novo. Aí eu olhei. Aquela chave, irmãos, ela aumentou muito de tamanho. Ela era muito grande. Ela não cabia na minha mão. Eu falei: Senhor, que chave. Nossa, que grande. Ele falou assim: É assim que é o meu plano na tua vida. Essa porta, ela parece pequena, né? Mas eu vou fazer ela grande na tua vida. Te prepara, filha. Porque o lugar que eu vou te colocar é lugares altos. Eu não te escolhi por cauda, eu te escolhi por cabeça. E eu vou fazer a obra na tua vida. Eu falei, Santo Deus, aleluia, Jesus. Eu falei, amém. Mas eu falei, Senhor, me promete uma coisa. Ele falou, sim, filha, pode me falar. Eu falei, eu não tenho capacidade para isso, pai. Mas se o Senhor for comigo, se o Senhor me prometer que todos os dias que eu for fazer uma receita, glória ao nome do Senhor, que eu for fazer, Senhor, aleluia,
alguma coisa nessa cozinha, pai, que o Senhor será comigo. E o Senhor olhou para mim com aqueles olhos puros, irmãos. Jesus, ele olhou e falou: Eu serei contigo, filha, fica tranquila. Eu amém. Então, eu recebo. Aí nisso, irmãos, ele me mostrou uma parte, né? Também da parte dos doces, do que ele iria me requerir. E eu agradeci a ele por isso. E fiquei em paz. E nisso ele olhou pra mim e falou: Você não tem mais nada pra me falar, pra me perguntar, filha? Eu falei: Sim, senhor, eu queria saber também do feto, mas se for da tua vontade, que, que o senhor me mostre, mas se não for, tudo bem. Ele falou: Olha aqui. Aí ele colocou a mão na minha barriga. No que ele colocou a mão na minha barriga, acendeu uma luz muito grande e eu olhei pra minha barriga e tinha um feto. E eu falei: Santo Deus, que luz linda! Que é esse feto, que luz é essa? Aí ele falou assim: Ana, ela não era infértil. Eu fechei a madre de Ana. E você não é infértil, mas eu fechei a tua madre. Porque olha a luz que tem essa criança. Eu falei: Senhor, Santo Deus. Ele falou: Ela não é qualquer criança. É o filho da promessa. Ele falou pra mim. Então, filha, você tá vendo a luz que tem? Eu falei: Sim. Ele falou assim: Então, não é qualquer criança. Então, eu estou te preparando espiritualmente, eu tô preparando você, eu tô preparando o teu esposo, essa casa, para que essa criança chegue, porque essa criança ela é muito iluminada por mim, ela tem um dom muito grande. Para você ver que não é coisa da tua cabeça, eu falarei na boca de um irmão de fora para você, num culto presencial. Isso que você tá vendo aqui, eu confirmarei tudo. Eu falei: Amém, Senhor. Nisso, eu não vi mais nada, irmãos. Ele me abraçou, eu acordei, era de manhã já. E eu contei aquilo pro meu esposo, eu fiquei muito emocionada, irmãos. Eu fiquei muito tomada por Deus. E eu achei até que o Senhor iria me mandar, me tomar um irmão de fora, que seria de Bauru. Por quê? Porque no mês seguinte iria comemorar um ano de casado, porque eu casei no cartório com meu esposo no mês 8. E a festa foi de casamento em dezembro. Mas a gente já estava casado no cartório no mês 8, que quando fez um ano da gente estar junto, né? De namoro. Então a gente preferiu casar e pediu a guia de Deus e o Senhor confirmou no culto online, na época que estava na pandemia, né? E o cartório até nos ligou tudo e falou que não iria ter para dezembro e queria ser para frente ou antes. Então a gente sentiu da parte de Deus que seria em agosto e foi em agosto. E o Senhor abriu os caminhos na nossa vida. Então a gente casou mês 8. E nisso, né, essa revelação foi em mês 7. E aí, o mês 8 a gente já tava tudo programado pra gente poder ir na folga do meu esposo pra Bauru, congregar lá, né? E comemorar o nosso casamento lá, né? Passear no shopping e tudo mais. E passar uma noite num hotel que tinha lá. Muito bonito. E o Senhor preparou, o Senhor foi aquele que confirmou, né? Essa ida, a gente foi buscar a palavra aqui em Jaú. E o Senhor confirmou. Irmãos, eu sei dizer pra vocês que a gente achou que era lá que o Senhor iria confirmar. Mas não foi, foi aqui em Jaú mesmo. O Senhor mandou a palavra lá e falou muito com meu esposo, mas não foi nessa parte, foi numa parte com ele mesmo. E nisso, a gente foi congregar aqui em Jaú, né? Era nosso dia de congregar. E eu sei dizer, irmãos, que eu tava no culto com meu esposo, eu tava sentado no primeiro banco. Eu tava na comunhão e nisso o irmão, que atende normalmente, ele atendeu o culto e ele olhava muito pra mim. Daí ele disse que tinha um irmão de fora nos visitando e que o Senhor iria dar pra ele os testemunhos. Na época não era liberado testemunho ainda. Ele chamou ele no púlpito pra testemunhar. E ele sentiu da parte de Deus, ele subiu no púlpito, ele testemunhou muitas obras lindas, maravilhosas. Eu fiquei muito emocionada e aquele irmão olhava muito pra mim assim, como se Deus tivesse algo pra falar com a minha vida. E nisso, irmãos, ele pegou, desceu, né, do púlpito depois de testemunhar, e o irmão falou: Agora vamos aguardar a santa palavra. Irmãos, irmão, ele falou: se o senhor dá a palavra pro irmão, faz a vontade de Deus. E Deus não dá a palavra pro irmão que sempre atende o culto. Ele deu a palavra pro irmão de fora.
Só que o irmão de fora não queria atender. E nisso o Senhor permitiu com que o irmão higienizasse ali o púlpito. Ele sentou e falou: Deus, a palavra para você, eu vou ficar em paz. Aí ele sentou e nisso o irmão foi no púlpito para atender. O Senhor deu a palavra para ele, cântico de Ana. A hora que ele falou, irmãos, cântico de Ana, eu falei: Santo Deus, glória ao nome do Senhor. Nisso, irmandade, esse irmão olhou para mim assim, falou assim: Você veio buscar uma confirmação da parte de Deus. Tudo aquilo que o Senhor ele promete na nossa vida, irmãos, o adversário ele vem querer roubar, ele vem querer confundir aquilo que o Senhor tem para nós. E assim foi na tua vida também, né? Na área da fertilidade, assim como Ana. E o Senhor vem falar para você nessa noite. Você veio buscar uma palavra, uma confirmação de uma visão que o Senhor te deu, da parte dele. E ele fala assim como Ana. Assim como ele foi com Ana, ele diz para você nessa noite: Você quer um filho e Deus te fala, será um profeta. E nisso, irmãos, a hora que ele falou isso, eu comecei a chorar. Deus me pegou numa virtude tão grande. Ele disse: tudo que Deus fala, tudo que Deus fala para nós, ele torna grande. Então, Deus se alegrou do desejo do teu coração, de você querer gerar. Ana achava que ia ser uma gestação normal, ela achava isso. Mas o Senhor já tinha um propósito muito grande na vida de Samuel, e ela nem sabia. Então saia daqui essa noite com essa confirmação. O Senhor diz para você: vá em paz para tua casa, que no tempo certo ele falará, você gerará o filho da promessa. Eu amém, Senhor. Glória a Deus. Aí passou, irmãos. No próximo culto que a gente foi, o Senhor tomou uma atmosfera tão grande naquele culto. Foi o irmão que atende na nossa comum mesmo. Meu Deus do céu. Ele falou: Você tá na comunhão? Eu vejo uma visão de uma porta. Aí ele confirmou a segunda visão. Porque nesse mesmo dia eu vi essa porta, né? Eu vejo uma porta, irmãos. E eu vejo uma luz muito grande. Eu vejo fileiras de anjos. Você tá na comunhão? Ele fazia. Eu comecei a manifestar a promessa na hora que ele começou a falar. E a irmã que tava do meu lado dela começou a manifestar a promessa. E as irmãs que tinham o selo da promessa e os irmãos que tinham o selo da promessa começaram a manifestar. Foi, irmãos, foi uma glória tão grande que Deus tomou a gente naquele momento. E o irmão falou assim: Eu vejo você entrando no céu. Nós entrando no céu, ele fazia. E eu via novamente aquela visão que eu tinha visto de noite. Eu entrando naquele céu e vendo aqueles anjos e manifestando a promessa em passos largos. E ele começou a falar exatamente o que eu tinha visto. E eu comecei a orar em línguas. Meu Deus, olha, irmãs, foi glorioso. Foi glorioso, foi muito forte, foi muito lindo. E eu tive a confirmação que de fato foi o Senhor mesmo que me mostrou aquela visão. E nisso, irmãos, aquele mês passou, né? A gente foi para Bauru, como eu comentei com os irmãos. Deu tudo certo para honra e glória do Senhor. A gente congregou antes de ir. O Senhor também mandou muita palavra, muita comunhão. Foi muito lindo. Era um irmão de fora também que atendeu. Numa outra comum que a gente foi, porque naquele dia não tinha na nossa comum. E dali a gente ficou em paz, a gente ficou muito tranquilo com aquilo que o Senhor estava fazendo em nós e através de nós, né? Muito ensinamento, muita, assim, coisas que precisavam ser ajustadas foram ajustadas para a glória de Deus, por misericórdia de Deus, né? Porque nós não conseguimos nada, irmão, sem Deus. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. E nisso a gente foi para Bauru. O Senhor muito nos abençoou lá, né? E passou, irmãos. Passado isso, eu vi que eu comecei a sentir algumas coisas. Eu comecei a sentir um pouco de sono a mais, né? Enjoo. E eu não entendi. Eu comecei a ir ao banheiro frequentemente, coisas que gestante sente. E nisso, o adversário falava assim: é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver. E aquele bem-te-vi que eu tinha visto aquele dia, a partir daquele dia em diante, ele veio todos os dias cantar na frente e nas costas da minha casa.
Bem TV, um fica ali num fio, outro fica na frente, um canta de um lado, outro canta do outro. Irmãos, que santa comunhão, toda manhã, toda tarde, eles cantam. E todos os lugares que eu vou, esse Bem TV me acompanha. É assim, inexplicável. Até uma vez dentro do mercado, eu fazendo despesa, tinha um Bem TV dentro do mercado. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. E é uma glória tão grande. E eu falei, meu Deus, o Senhor quer me mostrar alguma coisa com isso. Mas o Senhor não falava nada. E nisso eu fui buscando da parte de Deus, né? Porque se eu tivesse gestante, né? Pra mim não tomar algum remédio que não possa, né? Na gestação. E o Senhor foi aquele que me guardou. E aí, irmãos, eu tava com muitos sintomas e já tava um tempo já em atraso do meu ciclo menstrual. E aí eu falei, Senhor, não quero fazer o exame pra dar negativo novamente, porque eu já tinha feito vários exames logo que eu casei e todos negativos, e eu fiquei um pouco chateada com isso, né? E eu falei, Senhor, se for coisa da minha cabeça, que o Senhor me responda na palavra, mas se for mesmo a sua vontade que eu faça esse teste e eu cumpre, que o Senhor me fale também. E nisso eu fui buscar a palavra. E o Senhor deu na boca do irmão assim, cântico de Ana novamente, e ele disse assim, mas dessa vez pro irmão que atende mesmo. Ele disse assim, ainda hoje você terá uma resposta da parte de Deus. Vá em paz. O Senhor manda eu pregar para você. Faça o que você tem que fazer, que eu darei a vitória na tua mão. Receba a benção de Deus na tua vida. Você já está gerando um milagre. Irmãos, santo Deus, o Senhor mais uma vez me tomou numa virtude muito grande. Na hora da oração, comecei a manifestar promessa. Meu esposo começou a manifestar promessa. Nós fomos embora com a certeza daquela palavra. Só que, irmãos, veja como que é as coisas. Aquele dia, como eu tava indo no banheiro frequentemente, aquele dia eu saí do culto e fui ao banheiro antes de ir embora. E nisso eu notei que eu estava com um sangramento pequeno, mas eu tava. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor falou pra mim fazer, eu tava convicta que eu tinha que comprar o teste hoje, mas como que eu vou comprar teste? Que agora tá vindo, eu tô vendo um sinal de que vai vir a minha menstruação. E eu saí de lá arrasada, irmãos. Saí de lá arrasada, falei pro meu esposo o que aconteceu, falei pra ele. Ele falou, então vamos comprar o teste. Eu, não vou comprar, porque vai vir pra mim. Vou comprar o teste pra dar negativo. Ainda eu falei assim. Irmãos, no dia seguinte, nada. Não veio mais nada. E aí o meu esposo acordou de manhã e falou assim, eu pedi um sinal da parte de Deus. Você vai no banheiro, se não tiver vindo nada pra você, eu vou comprar esse teste. Aí eu olhei e não tinha nada. Daí eu falei, não tem nada, mas não vai comprar o teste, não. Aí ele saiu e comprou o teste. Aí nisso que ele chegou, ele tava com o teste na mão. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Ele falou, faz esse teste, vida. O não a gente já tem. Faz o teste. Aí eu peguei, fiz o teste, irmãos. Irmãos, eu acabei de colocar ali o palitinho ali pra fazer o teste. Já deu positivo. Eu não acreditava no que eu tava vendo. Eu fiquei assim, meu Deus, deu positivo. Ele ficou desesperado, ficou muito feliz, ele chorou muito. Minha filha ficou numa alegria tão grande. E nesse dia a gente ia buscar meu pai na rodoviária, porque ele tava vindo pra Jaú, pra nos visitar. E nisso eu falei, meu Deus do céu, mas não fala nada pra ele que eu vou fazer surpresa à noite, né, pra contar pros seus pais e tudo mais. Aí foi uma alegria, irmãos. E nisso, mas aí, imagina, a minha filha na alegria que ela tava de de querer um irmãozinho, uma irmãzinha. A hora que ele chegou, ela falou: a mãe tá grávida. Eu falei: ai, meu Deus do céu, essa menina. A mãe tá grávida, ela fez. Ai, meu pai ficou muito feliz, falou: é sério? Eu falei: é, pai, mas eu ia fazer surpresa, descobri agora. Ele me abraçou, ficou muito feliz. E nisso a gente combinou tudo, né? Por fim, foi até bom ela falar, porque eu comprei um borinho, né, pra fazer a surpresa, né? Uma lembrancinha pra meu sogro, pra minha sogra e pro meu irmão que ia vir também pra Jaú. E nisso, pra minha mãe, tudo, né? Aí pra ele também. E nisso, daí, como ia chegar tarde, ele ia ver de qualquer forma, mas eu ia inventar alguma coisa, mas aí, por fim, como ele já sabia, né?
ele ficou em paz. Aí, irmãos, à noite a gente foi comemorar, né, na casa da minha sogra, a gente pediu uma pizza e eu revelei pra eles que o Senhor, né, tinha nos dado a benção, né, que eu tava grávida mesmo. E nisso, passou isso. Meu pai aqui em Jaú ainda, naquela semana, a gente foi congregar. E ele foi congregar conosco. Ele não é batizado ainda, ele é testemunhado. Mas eu sei que o Senhor, no tempo certo, fará a obra na vida dele também. O Senhor tem falado muito nessa parte. Irmãos, eu sei dizer que a gente tava comentando nomes de crianças. E eu falei, o Senhor já me mostrou que se for menina vai chamar Sara e se for menino vai chamar Samuel. Eu disse. E nisso, o meu esposo questionou no carro. Ele falou assim, só o do menino ele questionou. Ele falou assim, mas por que Samuel? Ele falou, Deus falou que você será como Ana. Ele não disse que ele chamaria Samuel, ele disse que seria como Samuel na terra, né? Ele não disse, e disse que você geraria um profeta, no caso. Mas ele não disse pra você pôr o nome de Samuel. Eu falei, ele não disse. Eu falei, e de fato, se eu fosse ter um menino antes de tudo isso, antes de toda essa palavra, tudo, eu daria o nome de Davi, porque eu acho lindo Davi. E a história de Davi também, né? De Samuel também, mas eu acho linda a história de Davi também. Eu sempre achei bonito esse nome forte, Davi. E nisso, ele falou, Emanuel também é lindo, significa Deus conosco. Falei, sim, também é lindo. Falei, Deus sabe de todas as coisas, o Senhor confirmará na palavra o nome da criança. Irmãos, eu falei isso, o Senhor confirmará na palavra, só que a gente tava indo pro culto e eu nem pensei, nem orei ao Senhor pra ele falar na palavra o nome da criança, né? Porque eu não sabia o sexo ainda, eu não sei, eu vou saber dia 1º de dezembro agora. E nisso, eu peguei e falei aquilo, mas foi tão. É por isso que o que a gente fala, irmãos, tem força, tem poder. A palavra tem força. E eu entrei naquela congregação, na comunhão, orei a Deus, né? E o Senhor tomou o servo na terra e falou assim: irmãos, Deus me revela a palavra em 1 Samuel. Falou o capítulo que era. A hora que ele falou isso, meu esposo olhou pra mim, meu pai olhou. Assim, meu Deus do céu, tem tanto livro na Bíblia. Porque ele foi falar justo de Samuel, que foi o que a gente cogitou o nome, né? E no decorrer da palavra, irmãos, o Senhor deu na boca do servo assim: até o teu nome foi escolha de Deus. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo é permissão de Deus, até o nome. Você não vai dar um nome que não tem um propósito, que não tenha permissão de Deus. Então, até o teu nome, até o nome. E aí começou a falar isso, irmãos do céu. E eu entendi que se for um menino, vai chamar Samuel. Porque ele falou claramente ali. E nisso, irmãos, nossa, eu fiquei muito feliz. O Senhor, né, falou muito com meu pai também, com a alma dele. E disse que esse caminho o Senhor quer ele, tudo, enfim. Eu creio que a hora que o Senhor completar a obra na vida dele também, que ele descer as águas do santo batismo, eu testemunharei. E o nome de Deus será eternamente glorificado. Mas, irmãos, eu sei dizer que eu saí daquele culto. Eu olhei pro rosto do meu esposo e falei assim: você tem dúvida que se for menino será Samuel? Ele falou: não tenho dúvida não. Eu não, meu Deus do céu, ele falou depois dessa que mudou um culto e que foi exatamente resposta mesmo, não tem nem o que eu falar. Ele falou: santo Deus, glória a Deus. Aí eu falei: amém. E nisso a gente foi embora. E foi esta obra que o Senhor fez, irmãos. Eu vou descobrir, né, no dia 1º de dezembro, que eu vou fazer ultrassom. Provavelmente já vou descobrir se é menino ou menina mesmo. Mas, irmãos, o Senhor é aquele que tem me guardado, que tem cuidado de nós em cada detalhe. A gente também passou uma fase assim, por ser, né, filho da promessa, assim, que a conta dava para pagar todas as contas, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, mas eu não consegui fazer as minhas encomendas, eu não consegui porque eu passei muito enjoo.
e muito sono. Então, como eu tinha muito enjoo, eu tinha que tomar Dramin de 6 em 6 horas. E o médico me receitou mesmo pra mim não ficar vomitando, porque ele falou: é melhor que você tome o Dramin, que não vai fazer mal nenhum pra criança, do que você ficar passando mal. Porque na gestação da minha filha eu passei muito mal. E nisso, eu falei: tudo bem. Aí eu, por conta do Dramin, eu tenho muito sono. Então eu tava dormindo bastante, eu não conseguia fazer as coisas. Conseguia fazer as coisas básicas de casa, tudo, mas não conseguia ficar fazendo uma encomenda, por exemplo, né? E nisso, irmãos, o Senhor foi aquele que me guardou, que cuidou de mim, né? E o Senhor, por permissão dele, o adversário levantou-se muitas vezes falando: olha, tá vendo? Se você já tá nessa situação de conseguir só pagar as contas e sobrar bem pouco do pagamento para fazer as outras coisas, como você vai comprar o enxoval da criança? Você não vai comprar, você não vai ter dinheiro, você não vai ter condição. Ele começava a falar isso para mim. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito provada com essa situação, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito preocupada. E o Senhor não me respondeu nada, irmãos. E eu orava a Deus e chorava, irmãos. Eu sei dizer que isso passou longos meses. Parecia que nunca mais ia acabar. Era uma tristeza, uma coisa muito horrível que eu sentia. Eu não tinha força para fazer muitas coisas. Mas o Senhor me dava força para estar na casa dele, né? Mas tinha vezes que ele não me respondia nessa parte. E tudo bem, irmãos. Eu fiquei em paz e eu continuei buscando da parte de Deus. E essa semana passada, em uma oração que eu estava fazendo com a minha filha, Eu, eu comecei a orar, eu comecei a chorar muito e eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia, fala comigo, Senhor, nesse culto que eu vou ir amanhã, que seria, né, no dia seguinte. E eu falando com o Senhor, mas falando fortemente, irmãos, com muita fé. E nisso, a minha filha confirmava: sim, Senhor, glória ao nome do Senhor. Irmãos, foi muito lindo. E eu senti assim que o céu abriu, sabe, a nosso respeito. E aí eu fui congregar com a certeza que o Senhor iria falar conosco na Santa e Divina Palavra. E para honra e glória do Senhor, a hora que eu sentei naqueles bancos da congregação, os hinos já começaram a me envolver, eu já consegui sentir muito forte a presença de Deus, mais do que eu sempre sinto. E eu chorei muito, irmãos, não dava para conter as lágrimas. E tinha uma visita de um irmão de fora naquela noite. E o irmão de fora, ele atendeu o culto. Deus deu a palavra para ele em Salmos. Ele falou: irmãos, Deus manda 1 Salmos no capítulo 3. Só uma parte, um trecho. E ele leu aquele trecho que fala da árvore, que ela é plantada no Senhor. Irmãos do céu, ele olhava assim, ele falou assim: você entrou aqui nessa noite, que o adversário tem lutado muito com você, com a tua alma, tem falado para você que você não é escolhida de Deus, que você está no caminho errado, que o Senhor não é na sua vida, que o Senhor não te responde e que você não vai conseguir aquilo que o Senhor já disse que você conseguiria. Irmãos, eu comecei a chorar. Ele falou assim: ei, você, formosa minha, amada minha, eu estou aqui para falar com a tua alma nessa noite. Você veio buscar uma resposta da parte de Deus. Senhor, a minha árvore, Senhor, e tá com uns galhos a menos, deu uma chacoalhada. Ele falou: e tem hora que o adversário faz isso, irmãos. Ele dá uma chacoalhada na árvore que é do Senhor, ele tenta até arrancar da raiz, mas ele não consegue, porque a árvore que é plantada no Senhor, o Senhor se encarrega de guardar. Irmãos do céu, eu comecei a chorar. Deus me tomou numa virtude muito grande. Ele falou: Deus manda eu pregar para você aquilo que eu te prometi. Você é escolhida desde o ventre da tua mãe. Aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Você ainda vai entrar nessa congregação de cabelos brancos, idosa já, e você vai ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida, na vida dos teus familiares. Ele falou dos teus filhos, você vai ver a mão de Deus sobre a cabeça de cada um. Sua casa é guardada, a empresa que você trabalha, a porta que Deus deu para você de emprego é de Deus.
é abençoada por Deus, a tua vida é abençoada por Deus, o teu casamento é abençoado por Deus, os teus filhos, bendito é o fruto do teu ventre, santo Deus, irmão. Ele falou, você ainda vai comer da boca desse teu filho que tá no teu ventre, ele fazia. Irmãos, eu comecei a chorar, o Senhor tem muita promessa na vida dessa criança, eu comecei a chorar. Eu falei, glória a Deus, ele falou, se você tá chorando aquela nessa noite, porque você tá sentindo a virtude de Deus, ainda que você não tenha tudo que você queira, às vezes, ainda que algumas coisas te falte, né, do material, mas o Senhor fala, eu vou ser aquele que eu vou suprir o material, mas eu vou suprir o espiritual também. Ele disse, você vai sentir a paz de Deus. Você pode não ter uma casa luxuosa, mas as pessoas que entrarem na tua casa, as pessoas que falarem com você, vão ter vida, vão ter virtude, vão sentir, porque você é uma árvore escolhida do Senhor. Cada um de nós, irmãos, somos uma árvore plantada no Senhor, e cada uma dá um fruto, e o fruto que você dá, as pessoas vão comer do teu fruto e vão falar, meu Deus do céu, eu nunca comi desse fruto, esse fruto é diferente, e o Senhor, é a promessa do Senhor na tua vida se concretizando, se cumprindo. Irmãos, eu chorava muito. O Senhor me visitou, o Senhor me deu força, foi aquele que me renovou as minhas forças. Ele falou: receba o renovo de Deus. Irmãos, eu saí de lá confirmada e confortada pela palavra de Deus, visitada pela presença de Deus, irmãos. E o Senhor foi aquele que foi tomando caminhos na nossa vida e onde não tinha aquilo que às vezes a gente. Porque eu gestante, às vezes eu tinha vontade de comer alguma coisa que não ia dar pra comprar. Porque se tirasse alguma coisa do orçamento, ia faltar pra outra coisa, né? Mas o Senhor foi aquele que preparou, o Senhor foi aquele que tomou caminhos. Glória ao nome do Senhor, irmãos. O Senhor foi aquele que não nos deixou nem confundidos e nem envergonhados. E eu tô aqui para agradecer a Deus, irmãos, e para falar que o Senhor é bom na nossa vida e que independente da luta, da prova, da situação que os irmãos passem, que os irmãos estejam passando, o Senhor é a nossa vitória. E mais uma obra também, irmãos, que o Senhor me dá de contar. Como eu falei para os irmãos, eu não estava conseguindo fazer as encomendas, né? E nisso, tinha uma encomenda de uma moça que ela foi nossa madrinha de casamento, de 3 bolos de pote. E eu queria muito fazer, só que os ingredientes eu precisava comprar com o ticket do meu esposo, que ele tem do serviço dele, né? Porque do valor que a gente recebia dos pagamentos não ia dar pra tirar pra isso, porque eu tive que fazer exame, né, de ultrassom e tudo mais. E nisso, eu sei dizer para os irmãos que eu dormi e o Senhor falou assim pra mim: entregue nas minhas mãos. Eu entreguei pro Senhor esse pedido e foi passando tempo. E eu não conseguia fazer, mas ela falou que a hora que eu conseguisse fazer, pra me avisar ela que ela ia querer 3, né? E nisso eu comecei a ficar triste, porque eu falei, Senhor, né? Isso antes dessa palavra que eu recebi dessa semana passada, irmãos. Até isso o Senhor falou que ele ia ser a nossa condição, e que o pouco que ele irá dar na nossa mão, ele iria multiplicar. Eu amém, Senhor. E nisso eu dormi tranquila naquela noite depois de ter congregado, que eu falei para os irmãos a palavra que o Senhor mandou. E o Senhor me deu um sonho que eu via 3 empresários. Eu via um empresário que ele era fotógrafo. Eu via um empresário, uma empresária, se eu não me engano, que ela era decoradora, e eu via mais uma. Eu não me lembro qual era o ramo dela. Eu sei que eu via essas pessoas e eu falava, meu Deus, quem que são essas pessoas? Eu nunca vi na vida. E eu só ouvi a voz do Senhor falando assim pra mim. Pergunta pra ele, primeiro era o fotógrafo, como ele chegou onde ele está, porque eu contemplava um sonho grande que estava sendo realizado na vida daquela pessoa. E eu fiquei muito feliz por aquilo. E eu sentei com ele, eu falei, como você chegou até aqui? Ele começou a me contar as provas e as lutas que foi. E nisso ele me fez sentar com a outra pessoa e fui conversando. E ao final do sonho, da visão, ele disse assim: você acha que é fácil, filha, chegar aonde eu coloco cada filho meu na realização do propósito, na concretização de algo grande? Eu falei, não, Senhor, eu sei que não é fácil. Ele, então, você está passando luta, você não está conseguindo, né? Na sua visão,
Na sua realidade, você não tá conseguindo. Mas eu sou a tua condição. Ele disse assim: me pede um sinal. Me pede um sinal de que se eu estou, se é para você comprar os ingredientes, porque o ticket ia cair no dia seguinte, né, desse sonho que Deus me deu. Ele falou: me pede um sinal se é para você comprar amanhã os ingredientes. E me pede uma estratégia do que é para você fazer. E nisso eu pedi, falei, Senhor, me dá uma estratégia de o que tem que fazer, né? Porque ultimamente o valor que tá vindo do ticket, a gente tá conseguindo fazer a compra e dar o valor no osso, assim, e a compra às vezes não dá pro mês inteiro, porque as coisas estão caras, irmãos. Né? Mas o Senhor nunca tem nos deixado faltar nada, como ele cumpriu, como ele disse na palavra que o pão na mesa não iria faltar, e não falta mesmo, irmãos. O Senhor tira de um, tira de outro, o Senhor move o que ele quer e não deixa nos faltar nada. Mas, irmãos, eu sei dizer que não ia dar para comprar os ingredientes, né? Que eu ia precisar fazer aquela receita. Mas o Senhor falou assim para mim: esse mês vai ser diferente. Esse mês você vai anotar o que tá precisando mesmo e não vai fazer a compra do mês, você vai comprando por semana. Eu falei, sim, senhor. Daí ele falou, me pede um sinal. Eu falei, tá bom. Aí eu marquei tudo na lista. Eu falei, senhor, se isso que tá na lista aqui, que eu anotei até os ingredientes, irmãos, não passar de R$ 200, não passar. Se der 201, é um sinal que o senhor tá me mostrando que não é para mim comprar os ingredientes agora. Mas se der R$ 200 ou menos, então eu vou entender que é para mim comprar esses ingredientes e essas coisas para casa, que o Senhor fará uma obra. Ele falou, é esse o sinal? Eu falei, sim, Senhor. Ele falou, amém. Fala pro teu esposo. Aí nisso acordei, contei pro meu esposo que eu tinha visto, a visão, o sonho, a revelação que o Senhor me deu, e falei o sinal que eu pedi pro Senhor. Ele falou, amém, vida, eu creio. Peguei aquela lista, irmãos, fui no mercado com ele no dia seguinte. E nisso, irmãos, a hora que nós fizemos a conta, dava certinho R$ 200, mas a gente foi passar no caixa, deu 198. Ele até me chamou, falou, vida, olha a tela do computador. Daqui eu olhei, 198, eu falei, Senhor, glória a Deus. Aí o Senhor confirmou que de fato era para comprar mesmo. Aí a gente foi embora, dando glória a Deus. Eu consegui fazer a receita, o Senhor foi aquele que me honrou, me deu forças, me ajudou a fazer. Irmãos, a hora que eu postei, né, que eu separei o dessa moça que ela tinha pedido, ela ficou com os 3 bolos. Pedi desculpa pra ela pela demora, ela fique em paz. Irmãos, vendeu todos os bolos e eu tive que fazer uma outra remessa, porque o pessoal queria e não tinha mais, porque já estava tudo vendido. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que o Senhor nos pede, a gente tem que fazer, a gente não pode reter, porque tudo é permissão dele. Eu honro e agradeço a Deus por todas essas obras que o Senhor tem feito. Eu agradeço a Deus por tudo, que o nome dele seja não só hoje, mas eternamente louvado.